Olá, vamos falar hoje sobre o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, um grupo que foi surgindo e hoje está com características mundiais, está se tornando a cada dia mais forte e é combatido pelas potências, sobretudo ocidentais. Bem, o que é o Estado Islâmico em si, né? O que esse grupo, ou o que isso representa em termos mundiais? Bem, o Estado Islâmico que vocês observam muito na televisão, por exemplo, com essas decapitações aqui, onde um indivíduo representando o Estado Islâmico, encapuçado, aparece decapitando alguma pessoa normalmente vestida na cor laranja, como mostra esta figura aqui. Bem, o Estado Islâmico ele apareceu basicamente ali no Iraque, na Síria, né? E ele se autoproclama como Estado Islâmico do Iraque e do Levante. O Estado Islâmico do Iraque e da Síria, alguns também chamam pelo nome de ISIS, Estado Islâmico do Iraque e da Síria, a sigla da língua deles. Bem, a gente vai ministrar essa aula aqui hoje e vamos falar em outras videoaulas também sobre o Estado Islâmico. Eles pretendem até formar o que eles chamam de califado, que era aquele esquema antigo, né, de poder de dominação. E eles pretendem atingir essas áreas aqui, olha, da Ásia, da Europa, da África, também já estão infiltrados na África, até muitas vezes junto com o grupo chamado Boko Haram, também muito difundido aí na imprensa atualmente. Bem, o Estado Islâmico, ele hoje apresenta-se muito na Síria e no Iraque, né? E também nesses estados nós temos outros grupos que estão lá, né? Que são controlados por rebeldes sírios, também controlados pelo governo da Síria, pelo governo do Iraque, pelos curdos sírios, né? E por outros grupos iraquianos, nós temos os xiitas, os sunitas, outros controlados pela frente al-Nusra. A capital pretensa do chamado Estado Islâmico é Mossul. A sua língua oficial é árabe. O governo, como eu falei anteriormente, é do tipo califado, um califado com base nas leis do islamismo. Então eles fizeram uma espécie de proclamação da independência no dia 3 de janeiro de 2014. E o califado foi oficialmente declarado por eles em 29 de junho de 2014. Tratando especificamente do Estado Islâmico do Iraque e do Levante, né, o Estado Islâmico da Síria e do Iraque, que é o chamado ISIS, né, esse grupo, esse grupo árabe foi proclamado, como eu disse, em 29 de junho de 2014. A pessoa que o nome Abu Bakr al-Baghdadi foi autoproclamado como seu califa, certo? E, nesse momento, o grupo autoproclamou-se como Estado Islâmico. Mas ele não foi reconhecido pela comunidade internacional, obviamente. O ISIS, ou Estado Islâmico, ele afirma que a autoridade religiosa deve ser exercida sobre todos os muçulmanos do mundo, né? E ele quer tomar o controle de todas as regiões que possuem maioria do islamismo, perfeito? E esse território do Levante que eles querem dominar inclui basicamente Israel, Palestina, Jordânia, Chipre, Líbano, essas regiões aí circunvizinhas a esses países. E também uma área no sul da Turquia. O grupo do Estado Islâmico, em seu formato de origem, ele era constituído basicamente e apoiado por vários grupos terroristas de origem sunita, os sunitas insurgentes, incluindo suas organizações antecessoras, tais como a famosa Al-Qaeda de Osama Bin Laden, perfeito? Que esteve muito presente no Iraque nos idos de 2003 até o ano 2006. O chamado Conselho Shura Mujahideen, de 2006, e o Estado Islâmico do Iraque, de 2006 a 2013. Além de outros grupos insurgentes, como Jaish al-Tarifa Mansoura, Jaish al-Fateh e outros. E também de vários grupos tribais do Iraque que adotam o islamismo como religião oficial, sobretudo dos sunitas. O objetivo principal desse grupo do Estado Islâmico, perfeito, ele é ter a formação deste chamado califado nessas regiões de maioria sunita do Iraque, né, para depois eles se expandirem. Então, depois de seu envolvimento na chamada Guerra Civil da Síria, que o país está assolado por essa guerra há vários anos,
Esse objetivo deles também pôde ser expandido, né, para incluir controle de áreas de maioria sunita no próprio Iraque. Iraque não, na Síria. Estavam basicamente no Iraque e alargaram suas fronteiras para a Síria. Esse grupo islâmico, ele se autoproclama uma espécie de organização terrorista estrangeira para países como os Estados Unidos, a Austrália, a Inglaterra, a Indonésia, o Canadá, a Arábia Saudita e muitos pertencentes à comunidade europeia. E as mídias, né, do Ocidente e do Oriente Médio também a consideram como grupo terrorista. O Estado Islâmico ele surgiu e cresceu, sobretudo, em virtude da sua participação na Guerra Civil da Síria. Na Guerra Civil da Síria e também do Iraque. Né? Há denúncias de discriminação econômica, bem como política contra os árabes sunitas e iraquianos, desde a guerra do regime secular que foi travada contra Saddam Hussein, que foi morto, né? Também ajudaram a dar impulso ao grupo. No auge da chamada Guerra do Iraque, os antecessores do grupo chamado Estado Islâmico tinham uma presença bastante significativa nas províncias iraquianas de Al-Anbar, Nínive, aquela famosa Nínive da antiguidade, né? Kirkuk, e a maior parte de Salah al-Din, e também regiões de Babil, de Aila e Bagdá, que é a capital do Iraque, além de terem declarado Bakuba como sua capital. No decorrer da chamada Guerra Civil Síria, o Estado Islâmico teve uma grande presença nas províncias sírias de Idlib, Al-Raqqa e Alepo. Bem, o Estado Islâmico ele obriga que todas as pessoas que vivem nas áreas em que ele domina a se converterem à chamada religião do islamismo, além de exigir que essas pessoas vivam de acordo com a interpretação sunita, né, da facção sunista da religião e sob a lei de Sharia, que é o chamado Código das Leis do Islamismo. Todos aqueles que se recusarem podem sofrer mutilações, bem como torturas, ou até mesmo serem condenados à decapitação ou a qualquer outro tipo de pena de morte. O grupo é muito violento contra muçulmanos da ala dos xiitas. Então, eles, basicamente, né, não toleram os xiitas, bem como os assírios, os iagides, os cristãos armênios, os drusos, os chakbás e mandeanos. Portanto, eles já têm uma pretensão contrária a esses grupos, ou a essas etnias. O Estado Islâmico tem, no mínimo, 4.000 combatentes travando duelos no Iraque. E além de ataques a alvos militares e também do governo iraquiano, eles já assumiram a responsabilidade por ataques que mataram milhares de civis em diversas regiões. O Estado Islâmico tinha ligações estreitas com a chamada Al-Qaeda, que é o grupo do Osama Bin Laden, até o ano 2014. Mas em fevereiro de 2014, após uma luta de poder de 8 meses, a Al-Qaeda cortou todos os laços com o grupo, porque dizia que o Estado Islâmico tinha uma brutalidade e também uma notória intratabilidade. E, como vocês observam, por exemplo, esse grupo sofre até com aqueles drones dos Estados Unidos, que são aqueles aviões pequenos, que são não tripulados, né, que jogam as bombas e matam pessoas ou até líderes do Estado Islâmico. A gente vai continuar nas próximas aulas falando sobre o Estado Islâmico. Espero que vocês tenham compreendido essa introdução. Se inscrevam em nosso canal, coloquem-no como favorito e gostem de nossa videoaula. Até a próxima!